E aí, realeza, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero compartilhar com você minha listinha de últimos livros lidos. Já separa aí o papel e a caneta, o bloco de notas do seu celular, porque eu tenho certeza que você vai querer anotar algum dos livros desse vídeo. Fala, realeza! Espero que este vídeo te encontre muito bem. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e hoje eu vou fazer aqui com vocês algo que eu falei que faria lá em março, né? Em março eu liberei o livro tá na cabeça, né? Em março eu liberei um vídeo, né, compartilhando com vocês a minha listinha de livros lidos em janeiro e fevereiro, e falei que se vocês gostassem eu ia trazer esse formato de vídeo aqui durante todo o ano, né? E tô aqui para cumprir, né, o que eu falei, já que vocês gostaram, tô aqui para trazer uma atualização dessa listinha com os livros lidos em março e abril, né? Perceba que a pessoa já tá confusa. Nem chegou na metade do ano ainda e a pessoa já tá confusa, que a pessoa já tá acelerada. Mas é isso, gente. Eu não li tanto assim nesse último mês de abril, como eu vou contar pra vocês mais à frente, mas é porque eu fiquei muito envolvida com o processo de lançamento do meu livro novo. Não sei se você sabe, mas eu lancei um e-book novo chamado A Jornada da Realeza, um e-book sobre identidade, sobre paternidade divina, sobre caráter e sobre como você pode viver de verdade como uma realeza, sabe? O e-book está disponível lá no site da Amazon, vou deixar o link aqui na descrição, caso você ainda não tenha visto, não tenha conhecido, para você conhecer e anotar aí na sua listinha de leitura. Então eu fiquei muito em volta, né, nesse processo de publicação, na revisão final do livro, enfim, não li tanto assim. Mas ainda assim a listinha tá bem interessante e eu quero compartilhar aqui com vocês, tá bom? E se vocês continuarem gostando, eu vou fazer isso de 2 em 2 meses até o final do ano, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Vou começar então com os meus lidos em março e vou começar apresentando para vocês os livros de comportamento, vida cristã que eu li durante esse mês, tá bom? Vou começar a listinha aqui com o livro Até Que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. Gente, eu amei demais esse livro, inclusive já falei para vocês dele num vídeo aqui onde eu falei dos livros que mudaram a minha vida devocional, e esse foi um título que realmente fez muita diferença para mim, sabe? Nesse livro, o pastor Luciano Subirá nos convida a buscar a Deus até que nada mais importe. Muitas vezes a gente acaba buscando a Deus de maneira mecânica ou por mera obrigação, mero compromisso, um mero hábito, né, da vida cristã. Mas a gente precisa vencer isso e mergulhar mais fundo, sabe? Buscando a Deus até que realmente nada mais importe, até que Ele seja realmente a prioridade do nosso coração. E nesse livro, o pastor Luciano discute um pouco sobre isso, né? Ele fala dessas concepções erradas que a gente carrega a respeito de buscar a Deus, como que nós lidamos com muitas distrações que realmente nos atrapalham a buscar a Deus até que nada mais importe. E vai também apresentando um caminho, sabe? Uma possibilidade para que a gente vença essas dificuldades, vença essas limitações e realmente busque a Deus e realmente faça do Senhor a nossa prioridade. Esse livro abriu minha cabeça para pensar sobre algumas questões que eu ainda não tinha pensado, né, com muito embasamento bíblico. Essa é a melhor parte, né? Se você conhece o pastor Luciano Subirá, você sabe, né, que ele tem uma inteligência e um domínio das Sagradas Escrituras que deixa a gente de queixo caído. E ele traz a Bíblia do começo ao fim em todos os capítulos do livro e aborda muitas questões importantes a respeito de busca, de disciplina, de mérito, de esforço, de graça, enfim, ele trabalha muitos temas importantes e eu amei demais esse livro e recomendo ele para todo mundo que quer entender mais sobre vida devocional, sobre buscar a Deus, né, sobre prioridade, enfim. É um livro 5 estrelas que merece um lugar aí na sua estante. Outra leitura muito boa que eu fiz em março também foi o livro O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Tem vlog de leitura aqui no canal, se você quiser acompanhar o vlog, tá bem legal. E lá no vlog eu falo com mais detalhes desse livro. Mas eu já digo aqui que esse é um livro interessantíssimo, né? Só pelo título já é um título que intriga. O Deus que Destrói Sonhos, que papo é esse, né? A gente tá acostumado a ouvir muitas pregações que enchem o nosso ego, né, que deixam o nosso coração aquecidinho com essa ideia de que Deus realiza sonhos, de que Deus faz, que Deus é o Deus do impossível. E Ele realmente faz, Ele realmente é o Deus do impossível. Mas será que Deus vai realmente fazer aquilo que eu desejo? E se Deus derrubar o meu sorvete? Uma proposta, um questionamento que o próprio Rodrigo Bibo traz, né? E se Deus não fizer aquilo que eu quero, se Ele derrubar o meu sorvete, será que Ele deixa de ser Deus? Será que eu vou continuar buscando Ele da mesma maneira? Né? Essas são algumas questões que o Rodrigo vai abordando no livro, porque ele apresenta pra gente essa realidade
teológica que nós estamos vivendo hoje, de que as pessoas querem buscar a Deus como se Deus fosse um Papai Noel, sabe? Um Deus que faz tudo o que a gente quer, ou Deus que responde na hora que a gente quer, ou a nossa reação quando ele não responde da maneira que a gente deseja, né? Essas são questões que talvez pra você pareça, mas tem gente que realmente tá vivendo isso? Tem gente que realmente tá vivendo nesse cenário, né? A gente tá vendo um movimento teológico muito forte que prega um Deus de prosperidade, um Deus que só realiza sonhos, um Deus que faz o que a gente quer, isso é muito perigoso. E nesse livro o Rodrigo passeia por toda essa questão e mostra pra gente que muito melhor do que Deus simplesmente realizar os nossos sonhos é que ele realize a vontade dele para nós, né? E esperar a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas essa é uma atitude que todo verdadeiro discípulo de Jesus deve aprender a ter, esperar e aceitar a vontade dele, mesmo que isso signifique que certas coisas que a gente anseia e julga precisar, sabe, julga necessitar, não aconteçam. Esse é um livro que tira a gente do lugar de comodidade, sabe? Tira a gente da caixinha. Vai te fazer refletir e questionar muitas coisas. Talvez você não goste de algumas passagens porque elas vão incomodar, mas é um tema super necessário que precisa ser discutido e eu amei demais a leitura desse livro. Acho extremamente necessária no cenário cristão hoje que nós estamos vivendo, no cenário aí da teologia da prosperidade, enfim, né, que a gente está vendo um movimento grande a respeito dessas questões. Esse livro precisa ser lido. E o Rodrigo Bibo, ele tem um podcast de teologia que eu recomendo muito, o Bibotal, que eu gosto muito também. Então, eu gostei muito da experiência de ler o livro, assim como eu gosto de consumir o podcast dele. Bom, agora vamos lá pro próximo título, né? Que eu já falei demais desse livro. Outro livro muito interessante sobre comportamento e vida cristã que eu li em março foi o livro Contentamento, da Nancy Wilson. Será que você é uma pessoa contente? Será que você está satisfeito ou satisfeita com o que Deus está fazendo na sua vida nesse exato momento? É sobre isso que a Nancy nos faz refletir nesse livro, que é super curtinho, acho que ele tem menos de 100 páginas. Eu até ouvi ele em audiobook, né, lá na Pilgrim, e eu ouvi rapidinho, porque ele é muito curtinho. E que livro necessário, extremamente necessário. A Nancy, nesse livro, ela discute sobre o que é o contentamento, sobre o que a Bíblia apresenta pra gente de contentamento, né? E ela usa as passagens do apóstolo Paulo para falar a respeito disso. E ela mostra pra gente como todas nós, né, precisamos aprender a praticar o contentamento. Contentamento não é uma habilidade que apenas alguns cristãos têm, mas é uma habilidade ou um dom que todos nós podemos e devemos desenvolver, sabe? O apóstolo Paulo, ele mesmo diz, né? Eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias, ou seja, não era algo da natureza dele, foi algo que ele aprendeu com Deus e é algo que a gente precisa aprender também. Então, no livro, ela aborda, a partir das passagens do apóstolo Paulo, o que é o contentamento, como a gente pode praticar e como a gente deve inserir ele na nossa rotina. É um livro bem didático, um livro cheio de instruções, tem parte de prática, sabe, de exercícios para te ajudar a colocar o contentamento em prática, tem questões para te fazer refletir. Então é um livro para aprender mesmo. Se você está precisando aprender mais a respeito de contentamento, se você deseja ser uma pessoa mais contente, eu recomendo o livro. Esse livro também me fez entender muito mais a respeito do contentamento, abriu minha mente para algumas coisas a respeito dessa temática também, que eu nunca tinha lido um livro específico sobre contentamento, sabe? E esse é um tema extremamente necessário, né? Porque muitas vezes a gente se descobre descontente, né? A gente reclama, questiona muito, lamenta muito, e a gente não para pensar que nós estamos nutrindo um coração que está insatisfeito com a vontade de Deus, né? A gente diz que Deus é bom, que Deus é perfeito, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes a gente nega a vontade dele, né? Muitas vezes a gente não reconhece que o que a gente está vivendo hoje faz parte da vontade dele para nós. Então esse livro aborda tudo isso, traz muitas reflexões e é um livro muito necessário. Eu curti demais essa leitura. Outra leitura de março foi o livro A Menina dos Seus Olhos, do Asher Intrater, não sei como pronuncia o sobrenome dele. Esse livro é muito bacana porque o autor discute, né, sobre como nós precisamos aprender a nos ver a partir dos olhos de Deus, né? O que significa ser filho de Deus, como Deus nos vê quando Ele olha para nós, qual é o amor de Deus sobre nós. É um livro super interessante, ele é curtinho também, eu também ouvi ele em audiolivro pela Pilgrim e eu recomendo muito também. É um livro muito interessante a respeito de identidade, a respeito da visão de Deus sobre nós, muito bacana, vale a pena anotar aí na sua listinha. Esses foram, então, os títulos, né, de comportamento e vida cristã. E agora eu vou para os livros de ficção, beleza? Eu li apenas um livro de ficção cristã em março e foi o livro Todos os Nossos Amanhãs, do Ézaro Viana. Esse é um livro muito interessante, eu já falei para vocês dele aqui num vídeo em janeiro.
É um livro de um escritor nacional, né? O Ézaro é brasileiro, um escritor de ficção cristã, e ele gosta de escrever, né, romances históricos, né, cristãos. E é muito bacana porque esse livro se passa durante o período do Brasil colônia, né? E a gente acompanha a história de uma moça, né, duas irmãs, que elas acabam perdendo os pais delas são assassinados, e elas vão viver numa fazenda de um fazendeiro escravista, né, que tem muitos escravos. Só que uma dessas irmãs, que agora eu esqueci o nome, deixa eu procurar aqui, porque eu esqueci o nome, gente. Rapidinho. Mas uma dessas irmãs, todos os nossos, espera que o título subiu. Uma dessas irmãs, ela é contra o sistema escravista, né? Assim como os pais dela, e ela combate o sistema escravista. Mas ela vai parar justamente numa fazenda, onde o dono da fazenda gosta de ter escravos, olha, né, para os negros como propriedade, apenas como objetos, e ele tem um irmão de consideração, né, que a família dele adotou, que é negro, né, que é descendente de escravos, um irmão que ninguém sabe a origem dele, ninguém entende direitinho de onde ele veio, se ele era um filho do pai desse rapaz, né, com uma escrava, né, se foi fruto de um estupro, ou se ele foi adotado porque ele era filho de um casal, ou mesmo se ele foi roubado de uma família escravizada, ninguém sabe direito de onde o menino veio. E aí o cara que é o dono da fazenda, o herdeiro da fazenda, para onde essas duas irmãs vão viver, ele trata muito mal os seus escravos e o próprio irmão, não respeita nem mesmo o próprio irmão. Só que ele é apaixonado pela Helena, uma dessas irmãs, a mais nova, que é justamente contra o sistema escravista. E ele vai fazer de tudo, enquanto as duas irmãs estão vivendo ali na fazenda dele, para seduzir a Helena, para se casar com ela. E para isso ele não respeita limite nenhum, não respeita a vontade da Helena, não gosta, né, desse desejo dela de acabar com a escravidão, de lutar em favor dos escravos, e muito menos gosta da fé que a Helena carrega. A Helena é cristã, ela ensina a respeito da fé para os escravizados da fazenda onde ela está vivendo agora, ela ensinava para os libertos que visitavam a fazenda dos pais dela. Então ela é uma menina de muita fé, ela ama a Bíblia, né? Numa época em que a Bíblia não era de fácil acesso no Brasil, na época em que a história se passa, nem todo mundo tinha a Bíblia era um objeto de tão grande valor que as pessoas roubavam a Bíblia para vender, porque existiam pouquíssimas Bíblias na época, né? As Bíblias não eram muito publicadas no Brasil, o processo de publicação ainda estava começando, e o livro aborda muito essa questão também, que é muito interessante. Enfim, ela tem uma grande fé. E esse rapaz, se eu não me engano o nome dele, é Inácio. Deixa eu ver aqui na sinopse. Aqui na sinopse não tem. Mas eu esqueci, subiu na minha mente já, tem 2 meses que eu li o livro, gente. Mas enfim, esse rapaz vai tentar de todas as formas impedir a ação da Helena em prol dos escravizados e impedir a fé dela também. Principalmente porque ele vai andar assim contra ela, principalmente porque ela é apaixonada, né, pelo irmão negro desse rapaz que é o dono da fazenda. Então vai haver ali um triângulo amoroso, muitas intrigas, e esse é um livro muito interessante, curti demais a leitura. Não gostei muito de algumas coisinhas no final do livro, de algumas coisinhas sobre justiça que aconteceram lá no final, não gostei um pouquinho de como o autor resolveu as coisas no final do livro, mas ainda assim é um livro muito interessante. Eu dou pra ele 4 estrelas, e eu gostei muito dessa questão da Bíblia que é apresentada, porque eu nunca tinha parado pra pensar que durante o período do Brasil colônia, era muito difícil das Bíblias chegarem aqui, gente. Muito, muito, muito difícil. E, na verdade, antes de existir a sociedade bíblica no Brasil, né, e no mundo todo, era muito difícil a circulação da Bíblia. E o livro traz um panorama muito interessante a respeito disso, que eu gostei bastante de conhecer. E falando sobre essa questão da Bíblia, né, o livro traz a história da Mary Jones, uma menininha que foi fundamental para a criação das sociedades bíblicas no mundo todo. O livro traz essa história, né, esse exemplo da Mary Jones durante a narrativa do livro, e eu não conhecia, fui atrás, né, e eu li um livrinho chamado A História de Mary Jones, que conta a história dessa menina, que tem um exemplo de fé tremendo. O sonho da Mary Jones era ter uma Bíblia, numa época em que as Bíblias não eram de fácil acesso, como eu já comentei para vocês. A Mary Jones vivia no país de Gales e ela porque queria ter uma Bíblia. E ela trabalhou vários anos para poder comprar uma, né? E quando ela finalmente conseguiu juntar o dinheirinho dela para comprar a Bíblia, ela andou 40 quilômetros para ir até na cidade onde o moço tinha a Bíblia para vender. Quando ela chegou lá, ela descobriu que ele não tinha mais a Bíblia para vender e ela ficou tão triste, tão desesperada porque ela não poderia realizar o sonho dela, que o moço fez uma troca, ele ia vender uma Bíblia para outra pessoa que já estava reservada, ele cancelou aquela reserva e vendeu a Bíblia para a menina porque ele viu o desejo dela de ter a Bíblia. Outro dia eu conto essa história detalhada porque eu amo essa história.
né? Eu conto depois pra vocês, porque é impressionante o exemplo de fé dessa garotinha. E nesse livro, A História de Mary Jones, né? Tem um pouquinho, né? Conta a história de maneira bem lúdica da história da Mary. E eu vi a indicação desse livro justamente no livro Todos os Nossos Amanhãs. E foi uma leiturinha que eu fiz em março também, né? Além de ler o Todas as Nossas Amanhãs, eu fiquei inspirada pela história da Mary. Falei, preciso conhecer mais. E fui ler esse livro, A História de Mary Jones, que inclusive está disponível de maneira gratuita lá na Amazon. Você pode baixar de graça. E o livro tem uma linguagem muito didática, ele foi escrito para ele ser lido por crianças também, para que as crianças conheçam a história da Mary Jones. E o mais interessante, né, que eu não contei direito até o final, mas a Mary, o exemplo da Mary, né, para esse senhor que vendeu a Bíblia, foi muito importante, muito impactante. Ele contou algum tempo depois da história dela numa reunião onde vários homens importantes eles estavam discutindo a questão da Bíblia, porque nessa época a Bíblia não era traduzida em larga escala para o mundo todo e ela não era publicada de maneira fácil, né, de maneira acessível. Então, apenas famílias ricas ou pessoas mais abastadas podiam ter a Bíblia em casa. Geralmente as pessoas só tinham alguns trechinhos da Bíblia, né? As pessoas mais pobres. E aí, por causa da história da Mary, da inspiração da história da Mary, né, da força, da coragem, da fé daquela garotinha, eles resolveram criar a sociedade bíblica, né? E aí eles criaram primeiro lá na Inglaterra, no país de Gales, e depois eles foram criando em vários outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então ela inspirou esse movimento da CBB e é muito legal. Vale a pena você conhecer a história dela e compartilhar essa história com outras pessoas também. E para fechar a minha leitura aqui de março, eu li também o livro O Último dos Moicanos, um livro de um escritor americano. Esse é um livro que eu li assim, por que eu li? Porque tem um filme desse livro e eu gosto demais do filme e eu vi que eu gosto muito mais do filme do que do livro. O livro não é tão bom assim quanto o filme, mas é porque eu tenho a visão do filme já, né, que eu já vi milhares de vezes na minha cabeça, então a história do livro é muito diferente da história do filme e eu preferi o filme. Geralmente eu prefiro o livro, mas dessa vez eu preferi o filme. E essa história é uma história que se passa durante uma guerra entre franceses e ingleses lá nos Estados Unidos, numa época em que os Estados Unidos ainda era uma colônia, né, de povoamento da Inglaterra, e tá tendo esse conflito por posse da terra, né? E a gente acompanha no livro duas irmãs que são filhas de um oficial inglês, que elas acabam sendo sequestradas por uma tribo indígena que não gosta do pai delas, que é um oficial inglês que agiu de maneira violenta quando ele chegou ali na região onde esses indígenas viviam, né? Ele oprimiu muito esse grupo indígena. E aí, esse grupo indígena, eles são liderados por um homem, né, um líder muito cruel, muito mau, que odeia o pai dessas mocinhas. E aí ele acaba sequestrando essas meninas, e para que essas meninas sejam resgatadas, né, o pai delas, mais um outro soldado inglês e mais 3 índios, né, que fazem parte ali dos últimos moicanos, eles se unem para resgatar as mocinhas, né? E é uma história interessante, mas o filme conta essa história de uma maneira muito melhor do que no livro. O livro deixa umas coisas um pouquinho mais sem graça, então eu gostei mais do filme. E eu li, gente. Deu vontade de ler, esse livro estava comprado no meu Kindle há muito tempo, falei, vou ler. Aí eu li, eu li rapidinho, gostei, mas eu prefiro o filme ainda, o filme é melhor. Bom, agora vamos ver os lidos em abril. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, eu não li tantos livros em abril assim. Em abril eu só li 2 livros de ficção cristã. E a minha justificativa pra isso é porque em abril eu fiquei realmente com pouco tempo disponível pra ler, porque eu fiquei envolta ali no processo de publicação do meu livro novo, né? Então eu li muito em abril, mas eu li o meu próprio livro, né? Li e reli várias vezes. Li acho que umas 3 vezes, então tomou muito do meu tempo e aí sobrou pouco tempo para fazer outras leituras. E aí eu escolhi 2 leituras bem especiais para fazer nesse mês, né, de abril, que foi o livro Colheita de Ouro e o livro Pérola na Areia. Os 2 são da Tessa Afshar, são 2 livros de ficção cristã, né, que tem releituras, né, de histórias bíblicas. No primeiro livro, Colheita de Ouro, a gente tem uma história que se passa nos dias de Neemias. Neemias não é o protagonista desse livro, ele aparece, né, aparece bastante, mas a história não é sobre ele, mas ainda assim, né, toda a história dele aparece no livro, a história dele é importante para a trama que se desenrola no livro, mas já o livro Pérola na Areia é realmente sobre uma personagem bíblica, né? Em Pérola na Areia a gente tem a história de Raabe, a gente conhece um pouquinho do dia a dia dela, da realidade dela, né, a partir da ficção cristã, e é muito legal a maneira como a autora conduz a história. Eu acabei descobrindo, quando eu estava chegando no final do livro Colheita de Ouro, que na verdade ele é o segundo livro, né? Tem um livro antes dele, que é o Colheita de Rubis. E nele a gente conhece o protagonista que tem a sua história desenvolvida em Colheita de Ouro. Mas eu não li o primeiro, eu comecei ao contrário, eu li Colheita de Ouro. Mas enfim, deu para entender a história. Mas se você for
for ler, eu recomendo que você leia o Colheita de Rubis primeiro, tá? Pra você entender melhor do que eu. Em Colheita de Ouro, a gente acompanha o desenrolar de um casamento entre duas pessoas muito improváveis. Um homem persa, né, que faz parte ali dos soldados, do exército persa, e uma moça israelita que era escriba. A história deles começa no livro Colheita de Rubis, mas ela é melhor desenvolvida nesse livro Colheita de Ouro. E a gente vai ver como que se dá o casamento deles, né, e os desafios que vão ser encontrados ali dentro daquele casamento, porque eles vêm de origens muito diferentes e porque a moça israelita, né, que é a Sara, ela professa uma fé no Deus de Israel, enquanto o Dário não, e ele recrimina essa fé de todas as formas. E eles são duas pessoas muito diferentes e construir esse relacionamento vai ser muito diferente, muito difícil, porque eles possuem bagagens muito diferentes. E é muito interessante como a autora vai abordando isso e como que ela vai apresentando a história de Neemias no pano de fundo dessa história, porque a Sara seria uma prima de Neemias, então ela tem contato com ele, ela vai falando, né, a respeito da história dele, e ela acompanha Neemias, ela e o marido acompanham Neemias para Jerusalém para ajudarem na reconstrução do muro. Como ela é uma escriba, a autora traz para a história como que ela foi contratada para ser uma escriba nesse processo de reconstrução do muro. Então ela acompanha, né? Ela chega na cidade, vê a cidade toda destruída, assim como a gente tem no texto de Neemias, e ela vai narrando como que é o processo de reconstrução, como que é desafiador, aí traz um pouquinho da perspectiva de Neemias também. Então, se você gosta da história de Neemias, vale muito a pena ler o livro, não só para você conhecer os personagens, não só para você acompanhar o romance que é desenvolvido entre a Sara e o Dário, que é muito fofo, muito interessante também, mas principalmente por como a autora vai trazendo a história de Neemias e como, gente, é inspirador e interessante. Não sei vocês, mas eu sou apaixonada na história de Neemias. Sempre aprendo muito a respeito de propósito, de chamado, de sonhos, de coragem através da história dele. E a autora consegue trazer a história dele muito bem para o livro e consegue trazer muitas lições a partir do exemplo dele, da história dele e da relação dele com os personagens principais do livro, que são a Sara e o Dário. É uma leitura muito interessante, tem ação, tem intriga, eles vão resolver uma série de problemas, de conflitos, tem muito desenvolvimento de fé também, é muito legal. Então, em abril eu só li esses 2 livros, mas foram leituras muito boas, leituras muito gostosas, 2 títulos de ficção cristã, assim, que estavam na minha lista há muito tempo, que eu ainda não tinha lido, e que valem super a pena serem conhecidos. Então, já fica a dica aí para vocês anotarem aí na listinha de vocês também. Bom, esses foram os livros que eu li aí nos últimos 2 meses, não foram muitos, mas se você parar pra pensar, 9 livros são muitos livros, li bastante. Foram leituras muito boas, gostei de todas as minhas leituras, foram boas, aprendi muita coisa com elas. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho desses livros aí também. E que tenha anotado pelo menos algum deles aí na sua listinha de leitura, que só cresce, né? Leitor raiz é isso, gente. A listinha sempre aumenta, sempre vai crescendo. Só não sai igual doido por aí comprando todos os livros, porque cair no consumismo já é um problema, né? Eu já fui dessas de sair comprando um monte, e a gente vai acumulando, né? E depois a gente não tem condição de ler todos aqueles que estão na estante. Não tem tempo, porque a gente tá sempre aumentando a lista e sai comprando mais, nunca dá tempo. Então, compre com consciência, leia com consciência e leia livros que te abençoem, que te edifiquem, que te ensinem, enfim, que sejam bons pra você. Tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, deixar aqui o seu comentário, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um beijo, tchau, tchau, até mais.